é um grupo de pessoas salvas, transformadas, lapidadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que se reúnem em um determinado lugar, seja ele qual for, seja o templo, seja uma praça pública, sejam ruas, sejam casas, sejam varandas, como no caso lá de Tinga, onde o pastor Cláudio realiza o culto, para adorar a Deus. Então esse é o primeiro propósito da igreja, adoração. Jesus chamou um grupo de pessoas para adorar a Deus. Agora, irmão, isso vai implicar em alguma questão muito séria. Por quê? Para adorar o santo e o invisível, eu preciso me tornar santo e talvez invisível. Por que talvez invisível? Porque o homem carnal não pode enxergar a espiritualidade que há em nós. Então, quando a igreja ela é chamada para adorar, essa reunião é uma reunião santa, porque existem dois conceitos de adoração: coletivo e particular e individual. Eu posso e devo adorar a Deus individualmente falando. Aliás, o culto que a igreja promove, ele deve ser, apesar de ser um coletivo, ele deve ser um culto individual. Há minutos atrás nós louvamos, nós adoramos a Deus com 2 canções. Fizemos isso de forma coletiva, mas a minha adoração, ela deve ter sido individual, porque eu presto essa adoração a Deus. O Jorge não pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer isso por mim, é a minha adoração. Então, muito embora estamos em conjunto, mas a adoração é individual. Então nós temos adoração coletiva e temos adoração individual. Então, como igreja, nós fomos chamados para adorar. E aí, quando a igreja ela é chamada para adorar, ela só consegue adorar aquilo que ela entende, aquilo que ela conhece. Eu acho interessante aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, e ele é um estrategista nato. Ele chega perto do poço da herdade de Jacó. O texto diz que Jesus estava cansado da viagem. Ele se assenta junto ao poço. Vem uma mulher tirar água e ele pede: dai-me de beber. Aí ele inicia um processo de evangelização com aquela mulher, e ele vai falar mais à frente alguma coisa relacionada à adoração. E a mulher começa a questionar: olha, como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E o texto diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aí a mulher começa a interrogar Jesus: olha, como pode tu tirar águas? O poço é fundo, você não tem caçamba, não tem cordas. E Jesus começa a ministrar para aquela mulher. Aí a mulher diz: olha, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deixou o poço por herança? Aí Jesus diz: olha, vocês adoram aquilo que não conhecem, mas nós, os judeus, adoramos quem conhecemos. Então a adoração envolve conhecimento. Então, se a igreja, eu estou ainda no primeiro objetivo da igreja, ela se reúne para adorar, ela precisa conhecer. Como igreja, ela precisa saber quem é Deus. Aí isso gera uma outra pergunta, meu irmão: quem é Deus? Quem é Deus para você? Qual o teu conceito acerca de Deus? Como você se porta diante de Deus? Qual a tua intimidade com Deus? Porque o nível da tua adoração depende do nível de intimidade que você tem com o adorado, ou seja, com Deus a quem você adora. Então a igreja ela precisa conhecer o seu Senhor, precisa conhecer o seu Deus, o seu único e verdadeiro Deus, para prestar a verdadeira adoração. Ok? Então, igreja é um grupo de pessoas salvas, remidas, lapidadas pelo sangue de Jesus, que se reúnem em algum lugar para prestar adoração. Então, meu irmão, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Vamos tirar da nossa mente, do nosso coração, a ideia de igreja templo. O templo é o local onde a igreja se reúne. A igreja pode se reunir na praça pública,
A igreja pode se reunir na casa de um irmão, a igreja pode se reunir na rua, a igreja pode se reunir em qualquer lugar. E eu gosto muito das cartas de Paulo, Romanos, 1º e 2º Coríntios, ele vai falar muito sobre isso. Saúdo a igreja que está na casa de Priscila. Saúdo a igreja que está na casa de Beltrano, Ciclano e Fulano. A igreja que se reúne em algum lugar. Então nós somos a igreja. Sem eu e sem você, a igreja não existiria, porque nós somos a igreja de Cristo. E Paulo vai falar sobre a unidade do corpo, sobre os membros do corpo, ilustrando a igreja. E ele dá um exemplo dos membros do nosso corpo para caracterizar os dons espirituais e a importância de cada pessoa na igreja. Então, o primeiro objetivo da igreja, adoração. Agora, meu irmão, ouça isso. Adoração envolve contrição. O que é contrição? Coração quebrantado, coração derramado, coração grato, coração que reconhece. Porque se a igreja ela não se reunir de forma espiritual e de forma contrita, o seu culto não vai passar, irmãos, de uma liturgia, não vai passar de uma reunião, de uma religião. Agora, quando a igreja ela se reúne de forma santa e imaculada, meu irmão, aí ela abala o céu. Aí o culto dela chega à presença de Deus com um cheiro suave. Aí Deus recebe o culto, Deus se alegra com a adoração. Aí os dons espirituais começam a ser ministrados. Porque é uma pergunta que se faz muito hoje: o porquê que não acontece na igreja atual o que acontecia na igreja primitiva? Muito simples. Porque a igreja primitiva era uma igreja que estava envolvida com um fator: leitura da palavra e oração. Os irmãos se reuniam no templo todos os dias para